Ela ainda estava vestida de noiva e tinha acabado de sair da festa de casamento. Mas Jamie Lee cruzou a vida dela, deixando um rastro de tragédia em duas famílias. Se inscreve no canal e senta aí que eu te conto. Recém-casada, Samantha Miller, de 34 anos, perdeu a vida após sair da festa do seu próprio casamento, na Carolina do Sul, Estados Unidos. Atropelada por uma motorista alcoolizada em alta velocidade. Samantha nasceu em março de 89. A simpatia, doçura, a alegria de Samantha contagiava a todos. O círculo de amizade dela era enorme, devido ao seu perfil encantador. Samantha começou a se relacionar com Eric. Ele tinha 36 anos no dia da tragédia, que foi em 28 de abril de 2023, há poucos meses atrás. Tanto o casal como todos à volta sabiam que ali estava um casal perfeito e que os dois se casariam. Era nítido o quanto eles se davam bem e se amavam. Segundo as fontes que eu li, Samantha era coordenadora de marketing e Eric trabalhava numa empresa de impermeabilizantes, construção civil. O relacionamento deles estava maravilhoso e o tempo passou e eles marcaram a data do casamento. A família de Eric era de Utah, de Samantha era da Carolina do Sul, dois estados diferentes nos Estados Unidos e bem distantes um do outro. Dia 28 de abril de 2023, numa sexta-feira, o casamento foi marcado. Numa praia da Carolina do Sul, Samantha adorava a praia. O casal alugou um apartamento perto da praia para passar a lua de mel. Estava tudo certo, organizado e lindo. Todos os amigos e familiares estavam lá. Era só alegria e celebração. Perto das 10 da noite, o casal saiu da festa num carrinho de golfe e eles também haviam alugado, em direção ao apartamento. O cunhado de Eric estava dirigindo. Ao seu lado estava o filho dele, sobrinho de Eric. E atrás, o casal de noivos recém-casados. Quando eles estavam chegando ao destino, um carro em alta velocidade bateu na traseira deles, fazendo com que o carrinho de golfe praticamente voasse por mais de 100 metros de distância, devido à violência da colisão. Tanto a ambulância como a polícia que foram chamadas chegaram no local rapidamente. A motorista estava no local e a polícia apreendeu ela imediatamente. E os médicos tinham a missão de salvar a vida das 4 pessoas do carrinho de golfe. Mas, infelizmente, foi constatado que uma das vítimas já estava sem vida. Samantha Miller não respirava mais. Eric e o seu cunhado estavam em condições gravíssimas. O sobrinho de Eric, de 17 anos, estava bem, praticamente com quase nada de machucados. O cunhado de Eric, depois de várias cirurgias de enxerto de pele, ficou estável e relativamente bem, só esperando se fortalecer para dar alta do hospital. Eric quebrou as 2 pernas e outros ossos do corpo, passando por várias cirurgias. Esperava para ir para casa. Depois que Eric não corria mais risco de vida, foi contado a ele que a sua esposa Samantha nunca mais ia voltar. Eu não consigo imaginar o que ele sentiu. A família teve que fazer uma vaquinha na internet para custear os gastos do hospital, que foram altíssimos, para ajudar a preparar o funeral de Samantha. Em maio de 2023, foi feito um memorial em homenagem a Samantha, na praia onde eles se casaram. Toda a família e amigos e transeuntes no local se uniram para orar, para não deixar cair no esquecimento a pessoa que Samantha foi. Eric se fez presente no dia, mesmo com as 2 pernas engessadas. A irresponsabilidade de uma mulher que dirigia bêbada acabou com a vida de inúmeras pessoas. 2 famílias vão sofrer as consequências para o resto da vida. Essa mulher se chama Jamie Lee Komorowski, 25 anos. Jamie recém havia conseguido um emprego na Carolina do Sul, onde ela nasceu. Ela era formada na faculdade e nunca havia tido problemas com a lei. Conhecidos disseram que ela era tranquila e não tinha nada para falar que desabonasse. O carro que ela dirigia era alugado. No dia que aconteceu, Jamie se recusou a fazer o teste do bafômetro, um direito que a pessoa tem. É claro que ela foi presa em flagrante, porque ela não conseguiu fugir do local. Mesmo Jamie tendo se recusado a fazer o teste do bafômetro, a polícia afirmou que nem era preciso.
porque ela estava cheirando a álcool e estava tropeçando de tão bêbada. Jamie foi questionada pela polícia o quanto ela se considerava sóbria, numa tabela de 0 a 10. Jamie responde que ela estava sóbria com a nota 8, porque ela só havia bebido uma cerveja e uma tequila. Tequila tem um alto grau de teor alcoólico. Ela havia bebido um pouco antes de começar a dirigir. O motorista também disse para a polícia que de repente algo atingiu o carro dela e que ela não tinha feito nada de errado. O algo que a atingiu era o carrinho de golfe. Mas claro que foi constatado que ela atingiu o carrinho. A velocidade que ela andava era altíssima. Vejam a cara de pau e a frieza que ela se comportou. Jamie, presa, faria exames de sangue para constatar a embriaguez. Eu não sei se o exame de sangue ela não pode se negar a fazer. Foi isso que aconteceu. O exame saiu e atestou que o teor alcoólico em Jamie era 3 vezes maior do permitido por lei. Quando Jamie é encarcerada, a ficha dela cai e ela se apavora. Não com o que ela tinha feito para outras pessoas, se apavora com o que iria acontecer com ela própria. A prisão de Jamie era inafiançável, ou seja, ela esperaria o julgamento presa. A notícia dessa barbárie correu todos os Estados Unidos e outros países do mundo, como o Brasil. Vocês sabem que a mídia não perdoa. A imprensa foi vasculhar as redes sociais de Jamie e lá encontraram exatamente o perfil que ela tinha no comportamento do dia a dia. As postagens eram de muita festa com bebida, principalmente tequila. As redes sociais tinham uma foto na qual ela aparecia vestida com uma fantasia que sugeria uma bebida. A roupa era como se ela fosse uma garrafa de bebida. E no dia do acidente, ela havia passado para beber em pelo menos 3 barzinhos, não em apenas um, como ela falou, segundo as investigações da polícia. Ou seja, ela sempre foi irresponsável, imprudente e estava nem aí com a segurança alheia, porque ela sempre bebeu e dirigiu. Uma pessoa extremamente irresponsável, uma pessoa que não se importava com ninguém. Quando Jamie estava há quase 1 mês presa, a mídia teve acesso às gravações telefônicas que ela fazia de dentro da prisão. E adivinha? Eles vazaram para o público todas essas conversas. Uma dessas conversas revelou Jamie falando para os seus pais que não sabia como coisas assim poderiam acontecer com pessoas boas como ela. Nas ligações com a família, namorado e amigos, basicamente Jamie apenas lamentava pela situação que ela própria se encontrava. Era ela o centro do assunto. A preocupação era somente como a vida dela ficaria daqui para frente. Não demonstrava sentimento algum pelas vítimas e pelo que ela causou a dezenas de pessoas. Além de perder a vida, Samantha perdeu a vida numa circunstância muito especial. Ela estava vestida de noiva ainda. Ela recém tinha casado. Ela e o noivo estavam indo para a lua de mel. As pessoas das 2 famílias estavam extremamente felizes. Era um dia especial para todo mundo. Não foi um dia qualquer. Jamie é tão egocêntrica que dizia que o juiz ia ver que ela era uma pessoa boa, ela seria solta com fiança. Ela iria pagar uma fiança e responder em liberdade. Até que o pai dela dá a real e fala para ela que toda a mídia e a população sabia e não estava nada bom pro lado dela. Jamie disse ao pai que ninguém poderia falar mal dela, porque ninguém tinha nada para falar dela. Ela era uma ótima pessoa. Isso tudo tá nas gravações telefônicas vazadas. Não bastante, Jamie, através de uma chamada de vídeo com seu pai, fala que estava muito apavorada, porque ela não tinha acesso ao controle remoto da TV e não tinha uma esteira para fazer exercícios físicos. Isso a incomodava demais. Enquanto 2 famílias choravam pela tragédia que ela causou, ela estava preocupada com o controle remoto e com a esteira. Simplesmente o cúmulo do narcisismo e egocentrismo. Jamie também reclamou da comida, que era ruim e estava sempre fria. O pai dela dizia toda hora para ela cuidar o que ela falava, porque ele sabia que as ligações poderiam ser gravadas. Mas nem bola ela dava, e ela continuava reclamando das condições que ela se encontrava na prisão. A mídia sendo a mídia, a imprensa descobriu que em 2010 a mãe de Jamie teve envolvimento num acidente e também vitimou uma pessoa, dando a óbito.
mas nesse caso foi um acidente mesmo. A mãe de Jamie não teve culpa. Devido a um incêndio na estrada, fumaça cobriu a visão dela de repente. Ela não conseguia mais enxergar e de repente ela bateu num guarda florestal. Foi tudo muito rápido, não dando tempo para fazer nada e evitar a colisão. Tanto que ela não foi considerada culpada pela justiça. Dia 16 de julho de 2003, Jamie tinha que se apresentar ao juiz do caso, mas ela simplesmente não foi. Até porque o pai dela havia contratado ótimos advogados. A audiência então foi entre o juiz e os advogados. Ela não foi porque ela tinha essa opção. A defesa alegou que Jamie tem problemas mentais, como sempre. É isso que eles fazem. Que a ingestão de álcool aumentou devido à depressão que ela tinha. Jamie é processada pelo estado na vara penal. E Eric, o viúvo de Samantha, também entrou com um processo contra ela, porque ele quer saber exatamente como aconteceu e por que bares forneceram bebidas para alguém que já estava bêbada. Parece que tem uma lei, eu não sei se é em todos os Estados Unidos ou apenas na Carolina do Sul, que diz que bares não podem fornecer bebida alcoólica para pessoas que já ingeriram o suficiente. Eric acha justo que todos sejam responsabilizados. E também porque ele quer levantar informações que talvez não estão sendo questionadas a fundo pela justiça. Os responsáveis pelos barzinhos também foram processados por Eric. No momento, Jamie ainda não conseguiu fiança para responder o processo em liberdade e aguarda presa o julgamento. Ainda não tem data marcada, que ele aconteceu agora há pouco, no mês de abril. Quando tiver alguma notícia, alguma nova informação, eu conto para vocês. Eu espero que a pena dela seja muito longa. Deixe nos comentários o que vocês acham sobre a irresponsabilidade de uma pessoa que tem a consciência e sabe que não pode fazer uso de álcool e dirigir, e mesmo assim não se importa com ninguém e vai para barzinhos, toma bebidas, pega o carro e sai. E como esse caso, existe milhões de casos assim. Pelo menos aqui no Brasil, a pena deles é bem curta e às vezes nem preso eles vão. Na minha opinião, esse crime não é culposo. Esse crime se configura como dolo eventual. Dolo eventual é quando o agente assume o risco. Ou seja, Jamie sabia que não poderia pegar a direção, mas ela assumiu o risco, entrou no carro, ligou a chave e saiu. Cruzou o caminho de pessoas inocentes e acabou com a vida deles, sendo que uma delas nunca mais vai voltar. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.